Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus chama os discípulos para ficarem com Ele, ensina-lhes e revela-lhes a vontade do Pai. Realiza diante deles sinais de libertação no meio do povo necessitado e envia-os para anunciar o Evangelho e libertar as pessoas de toda espécie de mal. Primeiro livro dos Reis. Naqueles dias disse o Senhor a Elias: Vai e unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois se levantou, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor. Salmo 15. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vós mordeis e vós devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno: procedei segundo o Espírito. Assim, não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estais sob o jugo da lei.
Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. O texto situa o exato momento em que Jesus toma a firme resolução de ir a Jerusalém. Inicia-se o êxodo de Jesus, cujo principal objetivo é educar seus discípulos, abrindo-lhe os olhos a respeito das condições e consequências do seu seguimento. No texto do domingo passado, os discípulos, por meio de Pedro, haviam declarado a Jesus que ele era o Messias de Deus. Não sabiam, porém, o verdadeiro significado dessas palavras. A concepção triunfalista de messianismo predominava em sua mente. Isso já havia ficado evidente pelo tipo de discussão que tiveram logo depois da confissão de Pedro. Quem deles seria o maior? Fica evidente também pela atitude de Tiago e João diante da hostilidade dos samaritanos. Estes são inimigos ferrenhos dos judeus. Certamente, os dois mensageiros que Jesus havia enviado à frente deviam ter preparado os ânimos dos samaritanos. Parece, todavia, que fracassaram. O que disseram e como o fizeram? O fato é que sua missão não foi eficaz. Jesus repreende a Tiago e João e dirige-se para outro lugar. No caminho, são descritas 3 espécies de vocações. Nelas, os discípulos devem reconhecer-se. Em cada uma delas, Jesus define quais devem ser as verdadeiras atitudes dos seus seguidores e seguidoras. O texto é elaborado de tal modo que situa no centro um chamado feito diretamente por Jesus. A primeira e a terceira personagens desejam seguir Jesus por iniciativa própria. As 3 são personagens sem nome e, portanto, representativas de todas as pessoas discípulas de Jesus. Lucas quer enfatizar as exigentes condições para o seu seguimento. A primeira demonstra disposição em comum. Eu te seguirei para onde quer que tu fores.
A expressão faz lembrar as palavras de Pedro um pouco antes de negar Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. A resposta de Jesus à primeira personagem alerta para a necessidade de ruptura com as seguranças e confortos que impedem a prontidão permanente. As tocas e os ninhos estão ligados à acomodação do poder em suas instituições. Nesse sentido, não é por acaso que Jesus vai chamar Herodes de raposa. A terceira personagem também se oferece espontaneamente para seguir Jesus, com a condição de despedir-se primeiro do pessoal de sua casa. A expressão grega denota o sentido de desvencilhar-se de uma incumbência. A personagem demonstra indecisão, própria de quem tem dificuldades de desapegar-se dos seus negócios e de quem ainda está amarrado a laços afetivos prejudiciais à liberdade e à autonomia necessárias para responder ao chamado divino. A personagem central é convidada por Jesus. Esta, porém, ligada às tradições paternas. Jesus pede-lhe que deixe o passado para entrar na nova dinâmica do reino de Deus. Lembra a dificuldade manifestada pelos discípulos de desatrelar-se da ideologia judaica. Os 3 tipos de vocações sintetizam as atitudes que devem caracterizar o verdadeiro discipulado. A liberdade deve ser radical, para que a opção pelo reino seja feita com inteireza. Oremos. Deus fiel, bendito seja pela paciência que o teu Filho Jesus nos revela. Não lanças o fogo do céu sobre os indiferentes e os duros de coração, porque não queres a morte do pecador, mas que ele viva. Nós te pedimos, liberta-nos do peso das nossas culpabilidades, purifica-nos dos erros cometidos, para que possamos seguir o teu Filho com um coração leve e puro. Meu Jesus, misericórdia, eu me arrependo de vos ter ofendido. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.